Então, oficialmente, boa noite a todas, a todos, a todes. Bem-vindos, bem-vindas a mais um webinar de atualização em temas relacionados às temáticas que o projeto Jovens Mobilizadores pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos, realizado pela ONG Reprolatina, Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva, com apoio da Fundação FEAC, através do Programa Juventudes. Então, este webinar, ele é parte das ações que esse projeto vem realizando, é um projeto que nós iniciamos em 2017, e ao longo desse ano, do ano passado também, devido à pandemia, nós estamos abrindo esse espaço, de webinars, onde cada webinar a gente se propõe a trazer um especialista, uma pessoa, um profissional convidado para trabalhar alguns dos temas que o projeto desenvolve. Então, hoje a gente, seguindo essa filosofia, essa metodologia, o nosso webinar vai abordar o tema, o Sistema Único da Assistência Social e a Educação Integral em Sexualidade, os desafios e avanços nessa junção, do trabalho da assistência com esse tema da educação integral em sexualidade. E para isso, nós estamos aqui com a Carla Nascimento, nossa convidada de hoje, especialista também no tema, e vai poder se apresentar. Vou passar a palavra para ela logo na sequência, para que ela possa se apresentar também. Antes só da gente iniciar, algumas orientações para os participantes que já estão aqui com a gente. Nós vamos fazer o webinar no seguinte formato, Então, no primeiro momento, a Carla vai trazer a sua contribuição com relação ao tema, através de uma apresentação, um apoio visual que ela preparou, uma apresentação PowerPoint, e aí, na sequência, a gente abre para o debate com todos os participantes que aqui estiverem, De qualquer forma, durante a apresentação, o chat aqui do bate-papo, está aberto para que vocês possam já ir colocando suas perguntas, alguns comentários, para a gente também, de repente, não esquecer na hora do debate alguns pontos importantes. E aqui nessa plataforma também tem esses dois balãozinhos aí para quem está no computador, e se você está acompanhando pelo celular, quando você clica nos 3 pontinhos, tem um perguntas ou um Q, sinal de E e A, que é uma caixa de perguntas direto para nós que estamos aqui como facilitadores. Então, os dois canais, na verdade, nós vamos estar acompanhando o que for mais fácil para vocês, colocarem os comentários, as dúvidas, sintam-se à vontade, e também, ao final, quando a gente abrir para o debate, aqueles que desejarem fazer o uso da palavra também, vir aqui para dentro do webinar, para ter voz, e até mesmo se tiver com a possibilidade de câmera, para abrir a sua câmera, a gente vai organizar essas falas também, aí é só fazer a solicitação que a gente autoriza vocês a estarem participando através da fala e da câmera, se for possível, um dos dois. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Carla, desde já, obrigado pelo convite, quer dizer, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e poder estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos, principalmente aí, dentro da política do SUAS. Bem-vinda. O Alexandre vai fazer as recomendações primeiro? Isso. Já entrou? Pode ir já para a sua apresentação, tanto pessoal quanto já iniciar, porque as principais funções aqui foi essa orientação que eu acabei de fazer, então acho que a gente já pode dar início mesmo. Combinado, então. Então, pessoal, boa noite, Como o Rodrigo já disse, então, eu sou a Carla, sou pedagoga de formação e tenho atuado aí na assistência social desde sempre, eu brinco, assim, que eu sou uma pedagoga que não tive uma atuação na educação formal.
obrigada pela participação de vocês, né, de cada um de vocês, por estar aqui disponibilizando um tempinho para esse bate-papo. A ideia é essa mesmo, né, que a gente possa aqui fazer um bate-papo, trocar experiências, né? Isso sempre é muito importante no nosso processo de formação continuada. Eu iniciei o meu processo de profissional, assim, dentro da assistência, eu brinco que de trás para frente, porque eu comecei na alta, né, como diz. Depois a gente vai falar um pouquinho dessas divisões, mas eu já comecei na mais complexa, assim, que foi na Fundação Casa, né, que eu tive essa experiência de trabalho. E aí depois eu fui para básica, e aí depois fui para média. Então, assim, quem é da área ali da assistência está entendendo o que eu estou falando. E quem não é, daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho, né, assim, bem uma pincelada mesmo, porque a gente precisaria de uma webinar só para falar disso, dessas proteções. Mas, e aí volto para a básica novamente, onde estou, né? Então, hoje estou retomando as atividades, então algumas pessoas que estão participando me conhecem, sabem que eu tive uma pausa aí de quase 2 anos e meio, né, por conta da gestação e maternidade, e aí já outra gestação, então já estou com os 2 pequenos aqui, e aí fiz essa pausa de quase 2 anos e meio. A primeira oportunidade de retomada, assim, foi um convite da Repro Latina, então para somar com a equipe, né, como consultora, e tenho aprendido muito desde então. Isso foi em novembro do ano passado, e tenho aprendido bastante aí, né, dessa temática da educação integral e sexualidade. Tenho tanto a aprender, assim, cada vez que eu ouço o pessoal da equipe, ou vejo algum material de produção, eu vejo o quanto que eu ainda tenho a caminhar, assim, né, nesse desafio. E aí, em fevereiro, eu comecei outro desafio aí como coordenadora técnica de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na IA Conviver, né, onde também estou aí com essa atuação no SUAS, né? Então, eu sou uma pedagoga do SUAS. E vou falar um pouquinho agora já, Ju, vou dar início, então, à apresentação, né, até para a gente tentar ser pontual. O SUAS, então, Sistema Único da Assistência Social e a Educação Integral em Sexualidade, né, os avanços e os desafios. Primeiro, eu quero fazer um convite para vocês, para que a gente possa já iniciar o nosso bate-papo e a nossa apresentação, desmistificando um pouco essa questão da sexualidade, da educação integral, né? Porque toda vez que a gente traz essa temática para alguma roda, para alguma conversa, algumas pessoas às vezes se sentem um pouco desconfortáveis, que não se sentem preparadas para falar do assunto, e eu tenho observado muito que geralmente é a associação direta ao sexo, né? E a educação integral em sexualidade é muito mais, né? Então, é muito maior que isso. Então, eu já faço esse convite para que vocês que estão participando já comecem a pensar nessa educação integral em sexualidade num contexto muito maior do indivíduo, né? Então, corpo, emoção, sentimentos, é o indivíduo como um todo mesmo, é integral, é bem o título mesmo, né? A integralidade do indivíduo. E aí, um pouquinho do SUAS, né? Então, assim, o que o SUAS tem feito? Será que a gente percebe o nosso trabalho dentro do SUAS em educação integral e sexualidade? Será que a gente tem atuado, né, com educação integral e sexualidade dentro do SUAS? Então, fica algumas reflexões. Aí eu vou começar um pouquinho contando para vocês, então, que eu sei que tem alguns participantes que estão fora, né, dessa política do SUAS. E aí eu quero deixar também uma fala, assim, que eu tenho acompanhado alguns estudos sobre a política de assistência social, e sem dúvidas, assim, uma concepção que é muito forte quando o marco, assim, do SUAS, né? Quando ele deixa de ser o balcão de atendimentos, né? O tudo, atendia tudo, era o balcão de atendimento mesmo,
aquela coisa assistencialista, né, historicamente, que vem mesmo, né, da questão religiosa, dos atendimentos mais assistenciais, e passa, então, a ser direito, né, direito público. E isso acontece muito recente, né, a gente pode dizer que, de fato, a política de assistência social ela é muito nova, né, começa a partir da Constituição Federal, né, a ser vista mesmo como política e como direito, então isso em 88. E aí eu vou pedir para o Alexandre seguir na apresentação, né, então o SUAS, um aparelho público que define e organiza de forma descentralizada e participativa os elementos precisos para a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Então, com qualidade, baseado nos princípios da universalidade, gratuidade, integralidade, intersetorialidade e equidade. Então, assim, quanta coisa, né? E é assim, é a partir daí mesmo que passa a ser visto, então, como política pública, de direito. Outra concepção muito importante de trazer é que o SUAS não é para pobre, o SUAS é para quem dele necessitar, então é para qualquer pessoa, né? A gente também precisa começar a trabalhar, e eu sei que quem atua na área trabalha muito, né, com isso, que é um direito de todos e todas, né? Não é uma política específica para pobre, né? Como muitas pessoas ainda pensam, ainda traz essa questão, né, do assistencialismo. Pode passar, Alexandre, por favor. E aí alguns marcos legais que eu não vou, né, entrar nesses, não vou entrar nas mini, né, assim, nos pormenores aqui, porque tomaria muito tempo, mas é um pouquinho desse contexto histórico, né, da assistência, então, Constituição Federal, a Lei Orgânica da Assistência Social, a política, né, o PNAS, a Política Nacional de 2004, então, aí foram as normativas que foram dando corpo e para que a assistência social chegasse, então, de forma como ela está hoje, né, e a atuação. Então, a tipificação nacional dos serviços, que é um marco também super importante, né, que foi quando os serviços de fato foram ali organizados e para até nessas proteções, que é aquilo que eu estava falando lá um pouquinho, que eu comecei na alta, fui para a média, fui para a básica, então é a tipificação que traz também, né, assim, como esses serviços devem funcionar. E aí a resolução também que altera a tipificação e inclui a faixa etária de 18 a 59 anos, isso em 2014. Então, é tudo muito recente, né, quando a gente fala de política. Por favor, Alexandre, pode passar. Aqui um pouquinho, assim, de forma bem simples e resumida também para vocês, então, como funciona essa questão da proteção social, né, as divisões. Então, a gente é dividido em proteção social básica e proteção social especial. A proteção social básica são os serviços que trabalham, a gente sempre diz assim, de forma simples, a prevenção. Vamos prevenir e promover acessos, né? A média, aí quando vem proteção social especial, a gente já traz a média complexidade e a alta complexidade, né? Então, a média complexidade é quando os indivíduos, as famílias, essas pessoas atendidas, eles já estão em situação de risco, né, social, ameaça ou violação de direitos, já estão com os vínculos familiares, com alguns direitos violados, porém esses vínculos não foram rompidos, né? Então, as intervenções são de forma mais especializadas para que esse indivíduo possa ter um empoderamento aí de superar essa condição e dar sequência de forma mais saudável na sua vida. E quando a gente fala da proteção social especial, então, de alta complexidade, a gente traz aqui, então, quando já existe, então, os direitos violados, mas já não tem mais a questão dos vínculos familiares e sociais. Então, são as pessoas e os indivíduos que estão já em acolhimento institucional, são as casas-lares, os abrigos, as casas de idosos, né, que a gente fala que é EPI. Então,
é mais ou menos assim a divisão. Também não quero tomar muito tempo de vocês falando da divisão, e sei que tem colegas aqui que até dá uma aula sobre isso, né? Assim, que sabe até muito mais que eu tenho procurado aprender um pouquinho mais sobre, mas nosso intuito aqui hoje é outro. Então, assim, eu só achei importante falar um pouquinho dessas proteções, porque toda vez que a gente vai e, de fato, inclusive, trabalhar a educação integral em sexualidade nas escolas ou na rede, enfim, centros de saúde, a gente precisa entender um pouquinho como é composto também o serviço da assistência, né? Porque a gente também precisa fazer essa interface, essa intersetorialidade, então, para quem, o que compete. Então, acho que entender um pouquinho, minimamente, essa divisão, né? Então, de que quem que está ali para promover acesso ao direito e proteção para que não seja violado, quem já atende o que já foi violado, né? Enfim, acho que isso é basicamente importante. E aí eu quero trazer uma fala aqui, aproveitar, que até é uma dúvida de alguns colegas aí, quando a gente tem falado um pouquinho até sobre essa questão da educação integral em sexualidade em outros espaços, nas escolas, que surge muita dúvida em relação ao SESF, né? Porque, geralmente, quando a gente traz a questão da educação integral, já vem muitas questões sobre a questão da violência sexual, né? E aí, que geralmente já estão em atendimentos no SESF ou encaminhadas. Então, eu quero só, até eu já vi que tem né, colegas aqui que têm atuação no SESF, depois a gente vai abrir o espaço se quiserem complementar, depois no final da apresentação, fiquem à vontade. Mas, assim, resumidamente dizendo, a política, né, a política do SUAS traz como atuação o PAEF, né? Deixa eu até pegar aqui um pouquinho a minha colinha. Então, assim, a política em si, ela traz o PAEF, né, que é um programa um programa especializado de atendimento às famílias. No município de Campinas, existe esse diferencial de ter o SESF, e isso começou em 2016, né? E por que que isso aconteceu? Então, SESF, né, quando a gente ouve essa palavra SESF, que é o serviço especializado, deixa eu pegar aqui, falei bonitinho, porque essas siglas deixam a gente meio doido. E como não é a minha área de atuação direta, né, eu trabalho no SUAS, mas estou ali na proteção básica, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, então, o Serviço de Proteção Social Especial à Família, o SESF, né, começa aqui no município de Campinas e só temos no município de Campinas, que eu saiba. Depois, se alguém tiver alguma atualização, pode estar passando. Mas por que que o Campinas aderiu, então, a prestar esse serviço, SESF? Por conta da demanda do município de atendimento e por não ter, de fato, técnicos diretamente contratados do poder público para exercer o atendimento enquanto PAEF. Era feito termos também de colaboração com as OSCs, e as OSCs desenvolviam esse serviço PAEF. Porém, teve algumas tratativas com o Ministério Público diretamente e com o Ministério, inclusive, né, da Assistência Social, do MDS, que na época era MDS, e aí foi feita, então, essa tratativa de que não poderia ser terceirizado, no caso, né, assim, então, o PAEF precisa ser desenvolvido, e aí, pelo poder público. Como o município de Campinas não tinha recursos para fazer todas as contratações necessárias, então criou-se esse modelo, né, conseguiu alguma brecha aí para criar o modelo do SESF, então, que é o serviço especializado, né, de proteção, é um serviço de proteção social especial à família. E aí depois fiquem à vontade de complementar aí, né? Então, esse serviço é o serviço que atende, né, propriamente dita, as pessoas, os indivíduos que têm essa questão não só isso, né, mas falando da educação integral à sexualidade, que já tiveram alguma questão de violência sexual,
ou violência de gênero, enfim, então é isso. E aí eu peço para o Alexandre seguir para a próxima lâmina. Então eu vou falar um pouquinho, assim, de forma bem geral, seguranças afiançadas pelo SUAS, né? E aí, quem é do SUAS, essa palavra já é bem comum, né? Então, quando a gente fala de seguranças afiançadas, essas terminologias para a gente já ficam um pouco mais próximas. Para quem não é, talvez soe um pouco mais afiançadas, né? Remete a alguma coisa de pagar, alguma coisa assim, mas o afiançadas aqui é no sentido de garantia, né? Então, assim, são seguranças que estão garantidas pelo SUAS. Então, assim, o SUAS tem garantido que precisa ser trabalhado isso. E o que é, né? Então, a acolhida, a renda, o convívio ou vivência familiar, comunitária e social, o desenvolvimento da autonomia e o apoio e o auxílio, né? Então, pensando já um pouquinho aqui, onde será que a gente pode encaixar a educação integral em sexualidade, né? Às vezes fica um pouco, né, pensando, mas será que isso tem a ver com o nosso trabalho? Não tem, né? E aí eu vou trazer para vocês um conceito bem básico da educação integral em sexualidade, que vocês já vão conseguir, com certeza, vislumbrar onde é que a gente tem aí encaixado, então, no nosso trabalho no dia a dia, né? Por favor, Alexandre, pode passar. Então, educação integral em sexualidade, né? A Reprolatina tem tomado por referência o conceito utilizado pela Unesco. É um processo curricular de ensino-aprendizagem sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Então, assim, é toda essa amplitude, né, de um ser, do indivíduo, é muito maior, né, a gente diz, é muito mais. São muitas temáticas trabalhadas aí. O objetivo da educação integral em sexualidade, então, é dotar as crianças, os jovens, né, as pessoas, de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que possam capacitar essas pessoas, então, assim, para desfrutar da sua saúde, do bem-estar, da dignidade, desenvolver relações sociais e sexuais respeitosas, considerar como suas decisões podem afetar seu próprio bem-estar e o dos outros, entender e garantir a proteção de seus direitos ao longo da vida, né? Então, assim, é por isso que eu digo que é muito mais, porque é trabalhar esse indivíduo como um todo, uma forma reflexiva, de conhecimento pessoal, né, integral, e aí a Reprolatina faz isso com muito bem, e o pessoal que trabalha lá, assim, tem muita didática para trabalhar isso, né, com o grupo dos jovens, principalmente os jovens mobilizadores, como que faz isso de forma muito natural. E aí que quando a gente começa a fazer parte disso, a gente começa a desmistificar tantas coisas, né, e assim, o quanto da importância de fato do trabalho. E o quanto que isso tem a ver com o nosso trabalho dentro do SUAS, né? Então, eu já vou convidando vocês para pensar assim no nosso dia a dia. Quando o SUAS traz acolhida, né? Quando o SUAS traz convívio familiar, social e prevenção, né, das violações, dos direitos. E aí a gente pensa um pouquinho aqui no conceito de educação integral sexualidade, o quanto que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o nosso trabalho. Isso não quer dizer que a gente não esteja fazendo, mas talvez a gente esteja fazendo sem saber que está fazendo a educação integral em sexualidade, propriamente dita, né? E quanto que a gente ouve ainda nos corredores, assim, e eu ouço isso também de colegas, quando a gente diz, vamos fazer uma roda, vamos trabalhar um pouquinho a questão da sexualidade, assim, eu não me sinto preparado para falar sobre isso. Mas falar sobre isso o quê? Né? Nós estamos falando de falar do ser, das emoções, dos indivíduos, das formas de se tratar um ou outro, né? Do que agrada, do que não agrada, enfim, então é isso mesmo, assim, esse convite para fazer essa desmistificação mesmo da complexidade, que as pessoas acabam dando uma é complexo, assim, o tema, quando a gente trabalha emoções, sentimentos, né, indivíduo, é muito complexo,
mas não propriamente dito, a gente não vai tratar de questão, né, assim, dos tabus, os mitos, as pessoas trazem muito isso, né? E aí, Alexandre, por favor, passa para a próxima. E aí eu convido a vocês que tiverem interesse, então, em conhecer um pouquinho mais da educação integral em sexualidade, um guia, né, que tem a Reprolatina desenvolveu um guia que traz, então, aí, todos esses temas que está aqui, ó, no pensamento, igualdade, direito, respeito, justiça, liberdade, equidade, então, assim, todos esses temas que são trabalhados dentro da educação integral em sexualidade, a Reprolatina construiu esse guia que traz muita informação, muito conteúdo, então eu convido vocês a visitarem o site, esse material está disponibilizado lá, para a gente conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, e poder desenvolver mais o nosso trabalho no dia a dia, né? Por favor, Alexandre, pode passar. E aí, eu trago para vocês, assim, alguns temas, alguns, porque eu sei que a gente, no dia a dia, acaba trabalhando outros, né? E, inclusive, depois, acho bem bacana, quem quiser compartilhar outros temas que tenham sido trabalhados aí nos seus serviços, né? Eu sei que tem o pessoal aí da assistência também participando, e seria bem bacana vocês compartilharem com a gente outras temáticas, mas, assim, eu trouxe aqui um pouquinho dos temas bem comuns que a gente tem trabalhado dentro do SUAS, né? Violência de gênero, violência contra criança e adolescente, bullying. Aí a gente tem trabalhado também muito forte essa questão essa interface aí, quando a gente fala da intersetorialidade, né? A gente acaba trazendo essa parceria dos centros de saúde, trabalhando bastante essa questão. Então, Setembro Amarelo, Agosto Lilás, né, que fala da violência de gênero, da violência contra a mulher, aí o Setembro Amarelo, que traz essa questão do suicídio, da depressão. A gente tem trabalhado também o Outubro Rosa, que está faltando aí. Então, assim, são várias temáticas que já trabalhando aí nessa intersetorialidade com os centros de saúde, e aí que a gente já faz, né, no dia a dia. Muitos serviços já desenvolvem esse trabalho. A gravidez na adolescência é uma temática também, assim, muito comum dentro dos serviços, que acaba sendo uma preocupação, as jovens, né, a gente ouve muito isso, né, as jovens que estão gestantes e são muito jovens, o que a gente faz, aí a gente vê muitos grupos, inclusive, né, inclusive muitos grupos de gestante, de maternidade, enfim. O 18 de maio, que para quem está na assistência, isso é muito comum, mas para quem não está, é um dia nacional de luta contra a violência sexual de crianças e adolescentes, que é um marco, assim, né, na história da luta, que também é muito comum, praticamente todos os serviços trabalham, né, o 18 de maio, nessa luta. Então, assim, quando a gente está falando de todas essas temáticas, nós estamos trabalhando a educação integral em sexualidade, né? A educação integral em sexualidade trabalha tudo isso. Trabalha o bullying, trabalha as violências de gênero contra a criança, contra a adolescente, trabalha a questão da gravidez na adolescência. Então, assim, tudo isso é trabalhado dentro da educação integral em sexualidade, né? É por isso que lá no início eu fiz aquele convite para a gente desmistificar isso, né? Assim, deixar de pensar que a gente não sabe falar sobre a educação integral em sexualidade. Que, claro que a gente tem muitas coisas a aprender, mas a gente consegue desenvolver um trabalho, sim, no dia a dia, né? Trabalhando o indivíduo aí na sua integralidade. Por favor, Alexandre, pode passar a próxima lâmina. E aí, assim, eu trago aqui alguns avanços, assim, do SUAS, enquanto política, enquanto as normativas, as resoluções. Um grande avanço, sem dúvida nenhuma, é a intersetorialidade, né? Gente, talvez vocês tenham alguma intercorrência de som, porque eu tenho os aviões que passam bem aqui na minha sacada. Então, às vezes pode ser que tenha algum barulho aí, um pouco indesejado. A intersetorialidade, eu digo que é um grande avanço, porque ela já vem da política, né? A política já traz essa necessidade de um trabalho intersetorial.
O que não acontece, por exemplo, na educação. A gente sabe que na educação tem, sim, um material que fala da importância da intersetorialidade, mas geralmente é uma intersetorialidade mais que para dentro, né? E quando a gente traz a intersetorialidade no SUAS, ela é muito mais próxima do SUS, né, do Sistema Único da Saúde, que é assim, para fora, então com a rede, com os serviços, com outros serviços que atendem, então, assim, é atender mesmo, de fato, o indivíduo e as famílias como um todo, né, como pessoas que acessam vários serviços, pessoas que acessam saúde, que acessam educação, que vão e acessam outros serviços, então, assim, de todos os espaços que essas pessoas e esses indivíduos participam, o SUAS tem uma atuação muito forte nessa questão da intersetorialidade, né? Então, também essa questão de trabalhar a família e não apenas o indivíduo, né, também é um ganho, um avanço, assim, do Sistema Único da Assistência Social, então a gente trabalha a família como um todo, identificar questões transgeracionais, oportunizar meios de romper os ciclos, então quando a gente olha para a família e não só para o indivíduo, a gente consegue entender alguns fatores ali, e associar, e tentar, né, ali oportunizar mesmo, né, meios e situações e fazer essa interface com outras políticas para que isso de fato seja rompido, né, um ciclo rompido, tenha avanços e a gente possa oportunizar que esse indivíduo tenha qualidade de vida. Prevenção aos riscos, né, diminuição das vulnerabilidades, então é muito forte a atuação do SUS nesse sentido, né, de principalmente assim na questão da básica, quando a gente diz prevenção aos riscos, né? Então, de identificar mesmo assim quais são os riscos daquele território, daquela população que a gente está atendendo, onde a gente está localizado, para já pensar em ações preventivas, né? Para trabalhar e para ter essa atuação de forma mais efetiva e eficaz. Por favor, Alexandre, pode passar. E aí, o que eu trago como alguns dos desafios do SUAS, né? Então, assim, eu coloquei aqui, trabalhar a masculinidade, trabalhar o companheiro de gestantes, né, em torno da paternidade, os direitos da saúde sexual e reprodutiva, porque quando a gente fala de SUAS, a gente já falou lá atrás, né? Então, assim, qual que é a atuação do SUAS? Garantir e oportunizar acesso aos direitos, né? E as pessoas também têm direitos de saúde sexual e reprodutiva, né? Então, assim, é o nosso papel, de fato, também conhecer quais são esses direitos e poder oferecer para os nossos usuários essas formas de acesso a esses direitos, né? Então, a preparação da equipe na abordagem de alguns temas, até porque é isso que eu estou falando, geralmente a gente vai prestar algum tipo de atendimento, algum tipo de orientação, mas que a gente não conhece, né, os direitos. Quais são esses direitos? E tudo bem se a gente não conhecer, mas não está tudo bem se a gente não for buscar esse conhecimento, né? Porque a gente precisa todos os dias, é uma formação continuada, a gente precisa, sim, saber quais são os direitos dos indivíduos, para que a gente possa fazer as orientações e os encaminhamentos de forma assertiva. As questões religiosas e o conservadorismo, então, assim, é uma linha muito tênue, né? Quando a gente traz como desafio, quando a gente fala em educação integral em sexualidade, então, assim, muitas das organizações têm esse viés religioso, né? E aí a gente, às vezes, acaba esbarrando em alguns desafios aí de abordagem, e às vezes até por desconhecimento mesmo, que é isso que a gente está trazendo, né? O quanto que a educação integral em sexualidade é muito maior, muito ampla, e o quanto ela tem essa interface, de fato, com o SUS. E o conservadorismo, às vezes, até muito que pessoal, né? Assim, é muito disso, assim, do que a pessoa pensa e traz da vida, e o quanto que isso acaba, às vezes, interferindo no trabalho dela e na forma como ela vai fazer os encaminhamentos. Então, é um grande desafio, sem dúvida. E aí eu trago também, que eu vejo, que eu observo muito no trabalho dos serviços,
um grande desafio de fazer, de fato, um estudo territorial, de identificar essas vulnerabilidades no território. Então, eu estou atuando num determinado território, mas que eu observo que tem muitas jovens, muitas jovens adolescentes gestantes, né. Então, assim, tá, eu observo isso, e o que eu vou fazer com esse dado, né? Ou então eu estou num território que eu tenho observado que praticamente 90% dos usuários atendidos no serviço são, de famílias de mães solos. Então, assim, o que eu vou fazer com essa informação? Então, assim, eu vejo que é um grande desafio, talvez a gente, fazer esse trabalho, de fato, para aquilo que é identificado. Então, primeiro eu tenho que identificar essas demandas, né. Então, primeiro eu tenho que fazer um estudo mesmo desse território, um estudo territorial, quais são as demandas comuns ali naquele espaço, até para que a gente possa, de fato, trabalhar, né, de forma assertiva mesmo e conseguir diminuir aí as vulnerabilidades e potencializar, né, os serviços, os usuários, para que a gente possa mudar a realidade daquelas pessoas. Pode passar, Alexandre, por favor. E aí eu trago aqui para vocês, assim, um processo de reflexão, né, que eu quero que a gente pense um pouquinho aqui, enquanto as pessoas, principalmente os profissionais de fato do SUAS, que eles possam pensar um pouquinho, que nós possamos pensar um pouquinho assim. Uma adolescente de 16 anos traz para a roda de conversa da OSC. E eu coloquei aqui OSC, porque eu estou pensando no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, lá da proteção social básica, tá? Então, eu estou pensando assim, numa roda de conversa, num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, essa jovem, e aí, aqui, pela idade dela, aí a gente tem um outro recorte aqui, que é um centro de convivência, inclusive intergeracional, porque o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos atende só até completar os 15 anos, então, é importante trazer essa informação, porque quem está dentro da assistência, né, conhece como é dividido aí os serviços. Quem não está na assistência, então, a gente traz aí essa informação de que, para as pessoas, né, os jovens aí, acima de 15 anos, é o centro de convivência. Então, os serviços que têm essa atuação no centro de convivência, inclusive intergeracional, faz uma roda de conversa e essa adolescente traz para a roda de que ela não deseja ter filhos, né, que é uma opção dela e que ela quer colocar o DIU. E aí eu pergunto, né, assim, enquanto o educador, enquanto profissional, assistente social, coordenadora técnica, quais são os encaminhamentos do serviço de assistência social, né, o que deve ser realizado? E aí é uma pergunta, né, para que a gente possa aí fazer um debate, discutir junto. E aí eu acho que vai dar tempo, porque eu fiquei um pouco preocupada aí com o tempo e acho que eu consegui até fazer antes do esperado. E aí eu trouxe uma outra também reflexão, por favor, Alexandre, pode passar. A outra reflexão uma das usuários do serviço chega no serviço e relata que foi em uma festa no dia anterior e que ela foi submetida a relações sexuais sem o seu consentimento. A jovem tem 15 anos, está assustada, constrangida com a situação. Quais os encaminhamentos do serviço da assistência social devem ser realizados? Então, é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu tenho várias outras coisas aqui, né, que eu fui anotando, mas eu acho que a gente pode ir falando sobre isso num bate-papo, né, que eu tenho certeza que tem muitas falas aí que podem contribuir também aqui para a nossa conversa e para o nosso aprendizado aqui hoje. E aí, Rodrigo, acho que a gente pode abrir para o pessoal, né, fazer as perguntas, Eu tenho uma última lâmina que eu queria ter deixado ela para depois depois da roda de conversa, né, assim, porque eu não queria trazer ela agora, assim, mas eu acho que a gente pode colocar, até porque depois na roda de conversa talvez surja. Pode passar, Alexandre, para a próxima lâmina. Eu trouxe aqui um pouco, muito simples, né, até porque é necessário uma outra webinar para falar só
do SIS-9. Mas eu achei importante trazer aqui o SIS-9 porque faz parte dos atendimentos do serviço da assistência social, da saúde e da educação. Então, assim, o SIS-9 foi implantado aqui no município de Campinas em 2005. E eu quis aproveitar essa oportunidade para trazer, porque ainda, olha só, desde 2005, e ainda hoje, tem muitos colegas da rede, né, da educação, até alguns da assistência é um pouquinho mais difícil, mas já aconteceu de eu participar de alguns espaços, da pessoa não ter conhecimento de fato de como usar essa ferramenta do SIS-9. E eu quis trazer aqui por conta da importância, né? Nós estávamos falando aqui nas lâminas anteriores sobre essa questão de conhecer o território, de levantamento de dados, e o SIS-9 é uma ferramenta importantíssima, né, para que a gente possa ter números, para que a gente possa identificar aqui dentro do nosso município onde estão as violações sexuais, de violações de física, violações de direito de forma, né, de forma bem ampla, assim, e o quanto é subnotificado. Então, por isso que eu quis trazer aqui, por conta da subnotificação mesmo, né? E assim, eu pude participar de uma formação, inclusive, do SIS-9, e que me incomodou bastante a fala de uma pessoa, de uma diretora de escola, que ela disse que ela não sabia que a educação poderia fazer notificação, né? Então, eu quero trazer isso aqui para a roda, porque eu penso, enquanto é importante o nosso papel também formativo, né? Que a gente possa, enquanto profissional do SUAS também, e o pessoal aí que trabalha educação integral e sexualidade dentro das escolas, falar do SIS-9 e da importância dele, e de que todas as pessoas que atuam na rede de proteção, seja ela na saúde, na educação e na assistência, nós temos o dever de fazer a notificação na suspeita. Então, assim, o SIS-9, gente, a gente não precisa ter certeza para fazer a notificação, a gente não precisa ter certeza de que de fato aquilo ocorreu, suspeitou que teve uma violência sexual, suspeitou que é uma criança que está sofrendo, né, violência física, faz a notificação. Mas o centro de saúde faz, e, inclusive, a maioria das notificações do SIS-9 são do centro de saúde, mas é uma obrigação de todos e todas, né? Então, assim, uma se foi notificado pelo centro de saúde, e se foi notificado pela assistência, e se foi notificado pela educação, isso mostra o quanto a rede está fortalecida, né? Assim, não quer dizer que a saúde fez, a assistência não precisa, não. Se a gente fala em trabalho em rede, quanto mais proteções, quanto mais serviços, quanto mais políticas estiverem ali nessa atuação, né, e fazendo as notificações, a gente vai conseguindo aí entender, então, que de fato o trabalho em rede está funcionando, né, que essa família, que essa criança, ela está sendo atendida, né. Então, é a importância disso mesmo, eu quero trazer isso para vocês, e aí convido quem ainda não teve a oportunidade de fazer, tem o SIS-9 sempre disponibiliza, então, uma formação, processo formativo, aí tem o site aqui, né, eu achei importante colocar o site para quem nunca teve acesso, para que acesse, para que se informe, e para que faça, de fato, essas notificações. E imagina só, né, se de fato ocorrer essas notificações, o quanto vai facilitar o nosso trabalho na prevenção. A gente vai conseguir identificar quais são os territórios que estão sofrendo mais casos de violência, a gente vai conseguir identificar através dessa ferramenta onde a gente precisa ter uma atuação de incidência, né? E o que fazer com isso. Então, é isso que eu queria deixar um pouquinho para vocês, tá? A importância dessa ferramenta do SIS-9. E aí, acho que a gente pode agora abrir, então, para o nosso bate-papo aí, que eu também tenho certeza que eu vou aprender muito aí com o pessoal que está participando.
que a gente pode parar o compartilhamento, então, Alexandre. Bom, agradecer também ao Alexandre, que é o nosso apoio técnico aqui na área de TI da Reprolatina, né? Eu costumo dizer que ele não aparece, mas sem ele a gente não tem conseguido fazer tantas ações, ainda mais agora nesse momento de pandemia. E, bom, primeiro também te agradecer, Carla. Acho que realmente você trouxe muitos pontos aí para a gente não só conhecer, né, mas acho que pelo menos algumas pessoas que eu conheço que estão aqui acompanhando o webinar são profissionais que, né, estão dentro da política da assistência ou, né, estão no trabalho com a Reprolatina, então acho que isso enriquece ainda mais a reflexão, né? Por isso que, inclusive, a gente está abrindo agora, né, o convite para que todos possam estar aí com os microfones, né? Quem tiver a possibilidade, de repente, queira abrir a sua câmera também, para esse debate, né? Eu acho que agora é um momento importante, né, de, com base no que a Carla trouxe e nas nossas experiências, problematizarmos aqui, pensarmos alguns outros pontos. Vou tomar a liberdade, já que nesse primeiro momento ainda não teve, né, durante a apresentação, uma pergunta direta dos nossos participantes, e eu fiquei pensando uma questão aqui, porque a minha experiência, né, a minha atuação, eu venho da área da educação também como formação, né, na, e principalmente atuando na Reprolatina já há muitos anos, nesse trabalho de educação em saúde, né? E quando a gente começa o projeto Jovens Mobilizadores, por mais que a Reprolatina, né, dentro da missão, sempre teve, né, um componente de trabalhar muito a escola, né, a saúde e a comunidade, mas a gente traz com o projeto Jovens Mobilizadores esse contato direto, né, com as organizações da sociedade civil dentro dos territórios que a gente está atuando com o projeto. Então, isso foi me permitindo não só conhecer, né, como estar, de alguma forma, presente através dessas organizações parceiras e poder entender um pouco mais, né, começar a entender um pouco mais da política da assistência também. Acho que os níveis de proteção, né, uma hora é SES, outra hora é OSP, outra hora... Então, confesso que também, para mim, ainda, às vezes, eu misturo um pouco as coisas. Mas uma coisa que eu percebo, e olhando também para outras localidades que a Reprolatina tem projetos, né, em Minas, Goiás, no Norte, que, dependendo de como a gestão, né, a gestão pública conduz a política, me parece, né, às vezes eu tenho a impressão de que ainda a assistência muitas vezes está presa a essa origem que você trouxe, né, uma coisa muito filantrópica, de assistencialismo mesmo, né, de questões de ajuda humanitária, muitas vezes, né, viés religiosos aí, e aí a gente percebe que às vezes a gente acaba esquecendo da promoção, né, da política mesmo, né? E trazendo para a questão da nossa área, da educação integral em sexualidade, às vezes eu vejo que isso ainda é um desafio, né? Então, você trouxe, né? Mas isso não pertence à assistência, né? Ou, esse não é o trabalho da minha ONG, né? Da minha OSC. Eu vou trabalhar só em atender as famílias carentes e os grupos de gestante, né? A maioria, por exemplo, né, pelo menos um pouco do que eu conheço, muitas vezes vai trabalhar justamente esse lado da assistência à gravidez e não uma ação preventiva, por exemplo, para que não ocorra uma segunda gravidez, né? Então, aquela mesma jovem que estava aqui sendo acompanhada pela instituição, daqui 2 meses, 3 meses pós-parto, ela volta de novo para o grupo de gestante. Então, não queria, né, te perguntar nesse sentido se você, pela sua experiência, né, você acha que esse também é um desafio a ser superado, né, a política do SUAS, realmente incorporar, né, que é dentro das suas diretrizes, das suas normativas ali, que a gente precisa dar um passo à frente, né? A gente precisa pensar mais a promoção e talvez menos a assistência. Não sei se eu estou falando alguma besteira aqui. Sim, com certeza. E assim, isso que você trouxe dessa questão dos grupos, né, de gestante, eles ficam de fato assim voltados apenas para que aquelas meninas aprendam a ser mães,
né? Assim, infelizmente ainda é assim, e eu tive a oportunidade de visitar alguns e conhecer, né, o desenvolvimento, e fica muito voltado para isso, né? Por mais que tenta, às vezes, fazer algumas ações de empoderamento daquela jovem e tudo mais, só que assim fica ainda voltado para isso, para essa responsabilidade, assim, agora você vai ser mãe, você precisa aprender a cuidar dessa criança, né? E como se fosse isso mesmo, uma obrigatoriedade exclusivamente das meninas. E também é uma crítica que eu faço, assim, que muito para além, né, da gente cuidar só eu digo assim, depois, já está gestante, né? Então, não é que a gente não tenha que cuidar, a gente tem sim, porque faz parte também do nosso trabalho, do nosso serviço, né? Enfim, dar os encaminhamentos, né? Fazer a acolhida, enfim. Mas é isso, e a prevenção? Né? O que a gente fez antes disso? Né? O que nós fizemos, o que nós garantimos de acessos? Né? A gente, em algum momento, a gente trabalhou com essas jovens a questão dos direitos dela enquanto acesso à saúde, né? Quantas vezes a gente fez essa interface com os centros de saúde, né, para garantir esses direitos, inclusive de que ela pode ir a uma consulta ao ginecologista sem os pais, sem os responsáveis, né? Será que elas sabem desse direito delas? Né? Será que todos os profissionais sabem desses direitos, né, que os jovens têm? E outra crítica também, assim, uma crítica bem construtiva, né, no sentido de desafio, de trabalhar os nossos meninos, os jovens, os companheiros. Inclusive, eu tive até a oportunidade, uma vez, de sentar numa roda com profissionais que atuam no grupo de gestante, de dizer assim, olha, cadê os companheiros? Cadê esses pais? Né? O que é feito com esses pais? E eu me lembro até que a profissional ficou bem assim, chateada de dizer, a gente não faz nada com esses pais, né? Então, cadê esses meninos? Essas crianças foram geradas, né, por dois, né? Não só pela menina. E aí, cadê? O que a gente faz? Como a gente ensina eles a serem pais, assumirem essas responsabilidades de agora? E a gente não faz, geralmente, né? Infelizmente, ainda é isso, e é uma coisa muito cultural, essa questão, né, da nossa sociedade machista, patriarcal, quanto que isso reflete no dia a dia, na nossa atuação, né, no nosso trabalho, esse olhar que a gente acaba tendo muito para a menina gestante e para o bebê, né? E a gente esquece que tem um companheiro ali também, mesmo que ele não seja mais o companheiro, ele é o pai, né? E o que a gente está fazendo com isso? Que nós estamos fazendo. Então, é uma reflexão que eu vejo também um desafio. E a responsabilização do menino também na prevenção, né? De novo, né? A gente volta Exatamente, no ponto, sim. né? Além Isso, de realmente assumir a paternidade, que ainda é um problema muito sério, mas de parar com essa questão de que a responsabilidade da gravidez é da mulher, né? Aí isso. a gente está fortalecendo muitas vezes esse pensamento, né? E é importante também já pontuar, Rodrigo, assim, que muitas vezes os serviços, eles focam muito nessa questão da gravidez, né? E não é só a gravidez, né? A gente tem visto e acompanhado que as ISTs têm, assim, aumentado absurdamente no público jovem, principalmente, né? Principalmente no público jovem. Então, assim, os adolescentes, assim, por eles eu até às vezes eu brinco assim, eu acho que é porque os jovens, eles não acompanharam aquele boom, assim, não que exista só a HIV/AIDS, mas eles não acompanharam aquele boom da explosão, né? Então muitos nem tem essa dimensão de que mas ainda existe, mas já não, né? Porque eles já pegaram um outro processo, né, de pessoas em tratamento e super saudáveis e que vivem, né, super bem. Então, né, consegue ter uma qualidade de vida bacana, tal, mas então acho que talvez isso traz para eles essa falsa impressão de segurança, né? E a gente também não sei até que ponto a gente tem trabalhado de forma assertiva, né, nessa discussão, porque acaba focando muito só na gestação, na gravidez, na criança, e não é só isso, é para muito além, né? A gente percebe isso muito no
diálogo na formação dos jovens mobilizadores, né? Quando a gente traz o ponto da prevenção, né, as infecções, nossa, não sabia, não tinha me dado conta, né? E o diálogo muitas vezes fica somente sobre a gravidez, né? Você está usando, se a menina está tomando pílula ou usando um outro método, tudo bem. Então, o único ponto era esse, né? Não preciso mais então usar o preservativo, não preciso pensar uma outra estratégia de prevenção ao HIV ou às infecções, né? Então, volta no que você bem colocou, né? Olha a importância da gente ampliar também a compreensão e entender que falar sobre isso é trabalhar educação integral em sexualidade, né? Sim. Queria só reforçar, pessoal, quem queira participar agora, né, para além do chat, todos vocês já estão aqui com a gente na sala, então basta abrir o microfone, né, levantar a mão aí, pedir a palavra, que vocês já conseguem, né, trazer as contribuições de vocês aqui para a gente, né? Tem um comentário aqui, eu vou aproveitar de ler então também, enquanto alguém decide falar, da Margarita Dias, né, a presidenta da Reprolatina, que ela fala, e a prevenção da violência também, né? Acho que nesse contexto que a Carla estava falando de trabalhar os meninos, né? Para isso deveriam ser trabalhados os homens, a construção das novas masculinidades, né? A Carla até colocou ali como um dos desafios ainda para dentro da política do SUAS, né? Carla e Rodrigo, muitos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo não se reconhecem com autonomia para trabalhar a prevenção. Deixam para a saúde e os adolescentes. Como há anos a gente diz, não está na saúde, né? É uma pena. E aí, quando falamos do protagonismo, autonomia, prevenção, como parte do SESFs, fica uma lacuna para não, acho que né? Não tem quem assume essa conversa muitas vezes. Eu acho que isso que a Marge traz, a gente tem percebido muito dentro do projeto agora Jovens Mobilizadores também. A gente esse ano fizemos a quarta turma de profissionais capacitados, e aí dentro da capacitação dos parceiros locais, né, das escolas, das OSCs, do centro de saúde, então a gente tem esse público participando, né? E tem sido uma experiência muito importante, junto com principalmente a maioria dos profissionais da assistência, né, e da educação também, e alguns da saúde, quando a gente começa a trabalhar, né, toda essa temática ligada aos direitos sexuais e reprodutivos, à educação integral em sexualidade, numa abordagem não só de conhecimento, mas de uma nova visão para o trabalho, né? E a gente tem tido já experiências bem bacanas, né, de organizações aqui de Campinas, que começaram a incorporar realmente dentro do seu trabalho essas discussões, né? Olha, a gente entende que a prevenção também é nossa responsabilidade, né? A gente também precisa falar disso, e aí a importância da intersetorialidade, né, da rede, dos processos de conhecer a referência. A gente teve em algumas capacitações, por exemplo, que a OSC, o Centro de Saúde e a Escola Estadual, os profissionais do mesmo território vieram a se conhecer na capacitação, né? Então, assim, olha, eu não sabia que aqui no território, no bairro onde a minha escola está, tinha essa organização que desenvolve esse trabalho. Já tinha ouvido falar do posto, mas não fazia ideia do serviço. Então, o quanto que é importante essa intersetorialidade e a gente assumir, de fato, né, um trabalho em rede, né, um trabalho que é de todos nós, né? E para além disso, né, eu fiquei pensando na hora que a Carla trouxe ali também, né, desse tripé, né, educação, saúde e assistência, que tem outros dois tripés quando a gente está falando principalmente do trabalho com adolescentes e jovens, que é a cultura e o esporte, né? Que é outras duas políticas importantes, duas gestões que têm as suas autonomias no desenvolver dos projetos, e que todos esses temas que a gente está conversando aqui também acontece lá, né? Basta a gente ver aí, inclusive, a questão de violência contra crianças e adolescentes no mundo, né, dos atletas também, né, os abusos, as explorações. Então, assim, acho que a gente também precisa ir avançando para incorporar essas outras áreas também. Ô, Marge, você quer abrir o microfone? Que às vezes eu, fazendo a leitura aqui, não sei se eu consigo
dá toda a entonação da riqueza que você está trazendo no comentário aí. Nossa, e na verdade eu li como Margarita Dias e quem está fazendo o comentário é a Ieda, que é da área da assistência também, lá do município de Mococa. Você quer abrir, Ieda, seu microfone para poder contribuir? Claro. Boa noite, Carla. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todas e todos. Foi muito esclarecedora, Carla, a sua fala. Meu nome é Ieda, eu sou conselheira tutelar aqui em Mococa. E um dos pontos que você trouxe, que foi muito importante, essa questão da presença do menino, né, dele ser trabalhado. Quando a gente tem as meninas aqui e as mulheres gestantes, a gente vê a ausência dos homens na unidade de saúde. E quando a gente vai dialogar com os projetos, né, que executam o serviço de fortalecimento de vínculos, a gente percebe que eles não se reconhecem com autonomia para poder trabalhar a prevenção. E delega isso para a saúde. E os e as adolescentes estão no serviço de convivência. Então, para o ano que vem, com muita alegria, nós conseguimos, num diálogo com o CMDCA daqui de Mococa, solicitar que eles, no aporte das instituições em 2022, consigam, né, nos seus editais, criar o chamamento específico para o trabalho de prevenção e de diminuição, né, de violência contra a mulher e também do enfrentamento da situação dos atendimentos da população LGBT, que é aí mais. Por quê? Aqui em Mococa, muitos meninos e meninas não têm atendimento, porque eles não... Chega na unidade de saúde, a unidade fala, mas a gente não sabe como a gente vai trabalhar com eles. Aí precisa sair de Mococa para ir para o ambulatório em Campinas, que está a quase 2 horas, para ter um atendimento de identidade de gênero, né? De falar deles e delas, estão tomando hormônio por conta própria, por não ter orientação. Então, gostei muito da sua fala. Obrigada. Obrigada, Ieda. Obrigada pela sua participação. Isso é outra coisa importante, né? O quanto que uma área também tem que não só estar ligada a outra, mas às vezes cobrar também, né? Olha, a gente precisa pensar essa rede, né? O meu sujeito aqui também é o seu sujeito, né? A gente precisa estar em rede. Alan, você quer trazer as suas contribuições também? Sim, sim. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carla. Que é o Alan, trabalhamos junto, Carla, na Fundação Boa FEAC. noite, Alan. Que bom você aqui. Eu vim acompanhando aí. Eu acho que é uma temática muito importante da gente conversar e eu queria trazer 2 coisas. Uma eu já estava pensando aqui, a outra o Rodrigo provocou aí, eu acho que eu vou entrar nessa provocação, que acho que é muito importante, que é a área do esporte, né? Porque eu sou psicólogo do esporte, mas também de trazer algumas reflexões. Carla e Rodrigo, eu acho que uma questão que é muito importante é a gente discutir justamente essa discussão em qualquer serviço, pensando em detrimento da questão religiosa, né? E a partir de um governo, que a gente sabe dessa influência que tem, né? Muito conservador. Então, eu acho que é um desafio muito grande a gente conversar sobre esses aspectos, né? Dentro dos serviços, independente de qual política pública que seja, mas também entendendo esse outro. E eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais essa discussão, porque eu acho que é importantíssimo a gente falar, né? Não que seja contraditório ou ser contra, mas como é trabalhar essas questões, né? Só fazendo um comentário também, rapidinho, né, sobre esse trabalho com meninos, né? Enquanto eu estava lá no Progen, a gente tinha um trabalho bem forte com os meninos, né? A partir de um educador homem, né? Acho que isso também foi um diferencial bem legal e que também acho que foi bem interessante. Eu acho que é legal depois, se vocês puderem comentar. E a terceira coisa é justamente de uma área que eu, né, tenho muito conhecimento, que é a área do esporte, né? Eu acho que a gente percebe, vê, né, e vê esses casos que estão acontecendo, né? Na verdade, sempre ocorreram, acho que agora dá maior visibilidade para eles. E eu acho que uma questão importante, né, de tratar é sobre um caso bem específico, assim. Vamos imaginar um atleta, né, que vai tentar essa vida, que é lá do Pará, certo? E vai tentar o mundo do futebol aqui em São Paulo, né? Então, às vezes ele não está com a sua família, às vezes ele não está com uma rede
de proteção mais ampliada, ele fica, entre aspas, aí, com a guarda aí, justamente com o clube, né? Então, eu fico pensando de como que deve ser esse trabalho também nesses clubes para que haja uma prevenção, né, e não uma recorrência da violência sexual e assim por diante, né? Pensando que muitas vezes essa família ela não está. É claro que o futebol, os outros esportes tem que pensar numa dialética de movimento de várias políticas. Você tem um assistente social, você tem um psicólogo, você tem um pedagogo para cada um cuidar dessas áreas, né? E aí fica muito fortemente com assistente social, mas de uma maneira interdisciplinar. Mas como a gente pode pensar essa atuação? Aí fica um desafio para a gente pensar. Mas acho que são essas 3 coisas que eu queria pôr. Muito legal, muito bom, viu, Carla, Rodrigo? Parabéns aí para vocês. Um pouco na dúvida aqui se o Alan era o Alan que a gente conhece. Mas que bom, Alan, que você está aqui com a gente, que de fato a gente teve aí um... o Alan. Inclusive, a gente conversou ontem, Rodrigo, sou eu mesmo, né? Exatamente, É que a gente só vê o nome aqui, né? A gente fica, será que é a pessoa que está ligada a gente, que a gente conhece, ou, né, pode ser um outro profissional também. Mas acho que isso que o Alan traz, né, a gente teve uma aproximação realmente em 2018, 2019 com o Progen, ali na unidade do Bassoli, o Alan estava atuando lá naquele momento também, e a gente pôde, né, começar a pensar em como fortalecer esse trabalho que o Progen já vinha fazendo com os meninos e ampliar, né? Tivemos ali dois profissionais da equipe técnica que também fizeram parte dessa capacitação nossa e acho que isso tudo vai realmente crescendo, né? Eu acho que uma coisa importante também, Alan, né, aproveitando só, já vou passar para a Carla e depois a Marge está na sequência da fala, que a gente também precisa, eu acho que um desafio que a gente está agora, né, além das questões, né, de retrocesso a nível de governo, principalmente aí o que a gente está vendo no governo federal, e aí muitas vezes carregando, né, essa questão religiosa junto, né, por detrás ali, mas acho que a gente também tem que começar a superar algumas barreiras, né? Hoje a gente tem já experiências e tem grupos religiosos, inclusive, né, se pautando dentro dessa temática também, né? Eu acho que e alguns temas, talvez ainda, né, em alguns princípios religiosos são um pouco mais delicados, mas, por exemplo, eu costumo sempre dizer, né, e já falei isso em algumas intersetoriais que eu participei, onde, inclusive, muitas vezes tem, né, a representação religiosa daquele território. Nenhuma religião pactua a violência contra a mulher. Nenhuma religião pactua, né, ou pelo menos as que a gente tem mais acesso, uma situação de abuso, de exploração infantil, né? Então, eu acho que isso que a Carla falou, a gente precisa começar a dialogar com essas religiões para que elas também entendam que esse trabalho que a gente está fazendo de educação integral em sexualidade vai nesse viés, né? Vai atender a prevenção daquilo que eles também estão, de certa forma, orientando, né, os seus seguidores religiosos, né? E muitas vezes também de uma forma sem uma evidência científica, sem um embasamento teórico, para além somente da espiritualidade, da fé, né? Então, acho que a gente precisa fazer essa junção, né? Nos aproximarmos também da religião, porque a religião, no final das contas, ela tem um papel significativo importante e ela precisa se posicionar frente a essas questões também, né? Assim como você bem colocou o esporte, acho que dado visto aí o que está na mídia, né, de ontem para hoje aí com o jogador de vôlei, né? Então, quer dizer, um ato completamente homofóbico, né? Já vinha recorrente de várias outras situações e não dá mais, né? Eu acho que a gente tem que começar realmente a se posicionar frente a essas atitudes para que, né, os autores aí sejam responsabilizados. Mas falei demais, a convidada é a Carla, que eu me empolgo aqui também no assunto. Cara, você quer complementar alguma coisa? E aí, senão a gente fechei um pouquinho pra... porque estava passando mais um avião aqui. Eu tenho que fechar às vezes, porque o barulho aqui é uma concorrência bem desleal. De fato, assim, quando eu coloquei essa questão do desafio, de fato, porque, assim, a gente trabalha em várias, né, assim, oportunidades com instituições que têm, né, esse viés aí religioso e tal. Algumas são mais abertas, né? Algumas entendem de fato que e conseguem trabalhar isso, desmembrar isso, né? Enquanto assim o papel
na questão religiosa e o papel de estar desenvolvendo um serviço, né, e a responsabilidade de desenvolver esse serviço com competência, né, e com eficiência, e atender, né, a todos e todas e todos, né, assim, porque é isso, né. Mas, sem dúvida, é um grande desafio, principalmente, eu coloquei até na fala isso, eu enquanto pessoa, né, o que eu considero, assim, os meus valores, os meus princípios, enquanto pessoa, o cuidado que eu tenho que ter para que isso não influencie diretamente em algum atendimento que eu esteja fazendo como usuário lá no meu serviço, né? Então, assim, e aí eu passei, e eu vou até, acho que é interessante colocar isso como um exemplo prático, porque, assim, eu passei por uma situação assim com uma jovem que descobriu que estava grávida, ela estava, né, quase no terceiro mês ali de gestação, e ela entrou na minha sala, fechou a porta, pediu que queria conversar, porque ela queria fazer um aborto, né? E aí, assim, naquele momento, foi a minha primeira situação, eu nunca tinha passado por aqui. Você senta e fala, e aí? Né? O que eu vou falar agora? Né? Você respira, né, e pensa. Aí eu fiquei pensando muito nesse sentido, assim, do direito dela, né, enquanto pessoa e do corpo, né, o direito ao corpo dela, a questão da nossa legislação, o que a nossa legislação hoje preconiza, né, em relação à questão do aborto. E aí eu sentei e pontuei isso com ela muito friamente, porque, assim, naquele momento, assim, eu queria dizer, Carla, pessoal, queria dizer, não faz isso, né, um bebê e tal, porque aquilo meio que violou os meus princípios, né, enquanto ser humano e pessoa. Mas eu consegui, eu digo que eu consegui naquele momento, sim, trazer para ela que ela deveria saber que isso é ilegal, né, que isso ela estaria de fato cometendo um crime, porque o nosso país diz, né, traz na sua legislação que é um crime o aborto, que não existe nenhuma legalidade naquela situação, porque ela não foi violentada, né, e tudo mais. Os riscos, eu consegui trazer isso para ela, porque, assim, eu já tinha, eu tenho, eu falo assim, que a vida vai sempre colocando a gente na roda, né, e eu comecei a conhecer um pouco mais dessas questões no meu ensino médio ainda. Até tem um material guardado, assim, antiguíssimo, que na época nem era tratado de educação integral em sexualidade, gente, eu estava lá no ensino médio, faz muito tempo isso. Mas dos riscos desse aborto ilegal, né? Então, assim, eu consegui trazer um pouquinho para ela, assim, desses riscos que ela teria enquanto fazer um aborto ilegal, quantas adolescentes, quantas jovens morrem, né, fazendo esse processo, ou ficam, às vezes, com alguma questão da saúde. E aí eu orientei ela que procurasse um centro de saúde, um profissional, um médico, né, que procurasse, que se orientar, enfim. E aí deu tudo certo no final, né? Assim, ela conseguiu essa orientação. Que bom que ela conseguiu um profissional que conseguiu atender ela de acordo, porque a gente sabe que não é sempre que isso acontece, né? Às vezes a gente acaba fazendo um encaminhamento para a rede, enfim, e acaba que nem todos os profissionais, né, faz o atendimento de acordo, de fato, enfim. Ainda bem que ela conseguiu, deu tudo certo e tá tudo bem. Mas, de fato, assim, é um exercício mesmo, né? Eu acho que, respondendo um pouquinho a Alain, não é o desafio, Alain. Eu acho que é um desafio nosso, é um desafio de todo profissional, da gente fazer esse exercício mesmo, né? Assim, de que, olha, eu preciso... Desculpa, gente. É o trem. Você está num aeroporto, né? Literalmente, né? Um sistema de ar. Mas acho que está dando para ouvir, cara. Vou aproveitar, então, enquanto o trem passa, e abrir o microfone aqui para a Margarita, que acho que ela também vai trazer as contribuições com relação ao que a gente está discutindo aqui. Oi, tudo bem? Boa noite. Muito parabéns, Carla. Parabéns, Rodrigo. Excelente webinar. Realmente aprendi bastante das suas
embora a gente lê algumas coisas, quando você coloca as duas coisas juntas, é muito importante. A gente se estimula, como disse o Rodrigo, e quer comentar alguma coisa com as falas de vocês. Eu queria comentar algumas questões. Primeiro, é um reconhecimento de que nós estamos vivendo num governo que tem acelerado o retrocesso dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. E eu acho que, embora as redes sociais estão cheias de postagens, e os profissionais do SUS, do SUAS, da educação como profissão, como núcleo, como grêmio, não estão se posicionando de todo esse retrocesso que nós estamos tendo com relação a essas conquistas que demoraram muito e que foram produto de luta dos movimentos de mulheres, dos movimentos LGBT de tantos anos, e que nós conseguimos conquistar e que o Brasil tinha conseguido colocar dentro das políticas. Então, essa é uma questão que eu queria deixar aqui posicionada, até porque muitas pessoas depois escutam esse webinar. Eu acho que as pessoas têm que saber que existe o retrocesso. A segunda coisa que me passou, quando eu escutava a Carla falar e decía, as pessoas não sabem, dentro do mesmo trabalho, não se conhecem, não conhecem dentro do território e tudo, eu acho, me passou muito, várias reflexões me vieram quando eu te escutava. A primeira é nós vivemos, temos uma distância muito grande entre o que é a teoria e a prática. Ou seja, na teoria, nós temos muitas políticas, muitos programas. Quando eu escutava todas essas siglas, que gostei de saber algumas delas, de proteção da família, eu acho que quando a gente vai lendo, e quando eu tenho que preparar alguma apresentação, que nem você, e eu começo a buscar, está tudo. A gente tem avançado muito na parte do que deveria ser. Mas o que acontece na prática, muitas vezes é distante, há uma distância. Mas o que está na prática também tem muita coisa e que a comunidade não conhece, não sabe que programas, que direitos que essa comunidade tem. Como você bem falou, muitas vezes as pessoas acham que o SUS é para pobre, que o SUAS é para pobre, e não entendem realmente a grandeza, a maravilha que é o nosso SUS, o nosso SUAS. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, essa distância entre a teoria e a prática. Por outro lado, também há uma distância entre o que são os indicadores, e nós temos muitos indicadores que estão apontando os caminhos. Como, por exemplo, a gente abre todo dia o jornal. Eu fiquei espantada em Campinas, outro dia que anunciaram que batemos o recorde de estupros em Campinas e na região. A quantidade de feminicídios, isso, eu vejo as notícias, as pessoas noticiam e as pessoas dizem, oh, que pena, e cadê as manifestações? Cadê as mulheres na rua? Cadê as mulheres nas escolas? Cadê as mulheres nos postos de saúde todas? Sabe, eu não vejo essa reação. Então, isso me choca muito. Essa distância que tem entre o que a gente está vendo, o que acontece, e o que a gente está fazendo na prática. Entre o que a pesquisa e as pesquisas estão mostrando, fica nas universidades. E as universidades continuam fazendo pesquisa e mostrando coisas que não estão realmente orientando o que nós deveríamos fazer. Aí eu fiquei pensando, bom, você falou muitas vezes a palavra desafio, 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 e a gente gosta dessa palavra, né? A gente tem muitos desafios. A gente tem esse desafio de fazer as alianças, a gente tem o desafio de colocar em prática o que realmente é a intersetorialidade, integração, enfim, tudo isso. E aí, hoje, talvez, porque estou muito motivada, porque hoje a Rep Latina teve uma oficina de trabalho sobre a elaboração do plano de advocacy e comunicação, eu fiquei muito motivada com uma frase que uma professora da Universidade de Londres falou, que, infelizmente, nós que estamos
trabalhando nesta área da educação integral em sexualidade, da saúde sexual e reprodutiva, nós não estamos sabendo nos comunicar, não temos o poder da comunicação com todas as pessoas. Quem está se comunicando é quem tem dinheiro e quem maneja as tecnologias de comunicação. E aí temos a prova. O Trump foi eleito porque manejou. O Bolsonaro foi eleito porque aprendeu a manejar a fake news. Então, acho que assim, isso me traz um novo desafio, que nós temos que incorporar esses profissionais da área de comunicação para trabalhar junto com a gente. Então, é fundamental a gente se integrar mesmo, trabalhar mais junto, pensar junto, planejar junto, realizar junto, e trazer essa comunidade para nós aprendermos delas e elas aprenderem da gente, e trabalhar todo mundo junto. Acho que esse é o nosso grande desafio, é a gente trabalhar mais junto, quebrar todas essas barreiras de quem quer da saúde, quem quer da educação e tal. Então, esses eram alguns dos comentários, e te dizer que realmente na América Latina, onde eu estou trabalhando, uma das grandes questões que está se trabalhando é a educação integral em sexualidade fora da escola, porque a educação integral em sexualidade dentro da escola, as pessoas estão a favor ou contra, mas mais ou menos as pessoas sabem o que se faz dentro da escola e os temas que são abordados. Mas fora da escola é um desafio também, uma coisa mais nova, porque fora da escola você tem que trabalhar as famílias, você não trabalha com jovens e crianças, você trabalha com adultos. E você mudar esse pensamento, os mitos, as crenças, todos esses preconceitos, esses tabus com relação à sexualidade, é muito mais difícil até. Então, a educação integral em sexualidade fora da escola, para mim, está absolutamente ligada a esses espaços, como você apontou, como aqui no Brasil, diríamos, o CRAS, que tem que estar em todos os espaços onde tem atenção à comunidade. Então, também me alonguei, Rodrigo, desculpa. Obrigada, parabéns, e aproveito de dizer, tem sido muito bom nessa pandemia poder ter esses espaços de aprendizagem, de troca, e adoro encontrar Ieda sempre nesses espaços e outras pessoas que a gente não se encontra. Então, muito obrigada, e em nome da Replatino também, parabéns, Carla, e obrigada pela sua colaboração e por ser parte aqui da nossa equipe. Obrigada, Magi. Bom, são muitos pontos aqui, a gente já vai começando quase a que abrir outro webinar, né? Exatamente. Fui pensando tantas coisas aqui também. Um dos pontos da fala da Margarita, né, que na verdade institucionalmente a gente a chama como Magi, né, mas estamos falando da mesma pessoa. Acho que um ponto que ela trouxe bem, que eu até anotei aqui, né, o quanto que a gente socialmente, né, a gente está cada vez mais caminhando para uma naturalização da violência, né? Então foi mais um, né? É mais um caso, né? Acho que agora com a pandemia da Covid a gente está percebendo isso também, né? Mas são só mais 500 mil pessoas que morreram, né? E o quanto a gente precisa ressignificar isso, né? E a gente trabalha muito nessa perspectiva, né? Que a gente vive uma cultura de violência, mas a gente deveria viver uma cultura de paz, né? Então, quais são as atitudes, as estruturas que a gente vai precisar mexer para isso, né? Eu acho que está entre os nossos desafios. A Aline colocou um comentário aqui também bem interessante no chat, não sei se você quer fazer uso da palavra também, Aline, mas ela, né, diz aqui, né, sempre que pudermos, nos espaços que transitamos, precisamos levar que a política de assistência social é para quem dela necessitar, né? O recorte de renda é apenas para a concessão de benefícios, o que determina a entrada de sujeitos nela. O que determina a entrada de sujeito nela é a vulnerabilidade relacional, e isso está posto para todas as classes sociais, exatamente, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a questão da violência contra a mulher, obviamente, né, a classe social
com maior vulnerabilidade pode ter índices um pouco maiores, mas a violência acontece em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, né? Então, quanto que a gente acessa tudo isso, né? Cara, não sei se quer... O nosso horário é incrível, né? Quando o papo tá bom, a hora passa voando, a gente já está aí completando o nosso ciclo proposto, né? Também de 1h30, até para que tudo que a gente está conversando possa fazer sentido e ser absorvido, né? Porque senão também a gente vai dialogando muito. Mas então, vou voltar na Aline, que levantou a mão, e aí acho que a Carla pode já fazer as contribuições também dela, finais aí. Bom, boa noite. Acho que eu queria parabenizar, Quando a gente escuta a voz, a gente sabe que a Aline que está aqui é a Aline que a gente conhece, companheira de tanto trabalho também, tá vendo? Que bom que você está aqui com a gente, Aline. Obrigada. Para mim, acho que é um prazer assim, participar desses espaços. Eu sempre aprendo muito. A gente tem uma expectativa e ela sempre é superada, né? Então, acho que eu queria parabenizar a iniciativa da Repro, um parceiro assim, bem querido. Agradecer o Rodrigo, a Carla também. Se eu ficar aqui também dar mais um webinar, eu só queria dizer que olhar a política de assistência, né, como eu coloquei no comentário, é uma construção. A gente tem, como a Carla trouxe, né, um marco que é a Constituição Federal, mas existe esse desmonte de que essa política ainda tem que ser uma política assistencialista, uma política para pobre, e que para pobre qualquer coisa serve, né? Então, acho que onde a gente puder levar isso, a gente tem um tripé na política pública, que é a política de assistência a quem dela necessitar, independente, né, da sua classe social, e é isso que vai determinar a sua entrada, são essas vulnerabilidades de relação, né? Então, um isolamento, uma apartação, um confinamento, né, algo dentro de um convívio fragilizado, e não da renda, né? Porque é assim ainda que as pessoas olham e aí falam, mas você tem direito aos benefícios, a uma cesta básica, é isso que a política de assistência dá, e como a Carla colocou no início, né, o balcão, a política de assistência, ela era esse posto Ipiranga, eu brinco, que tudo era na assistência. E hoje, ela bem organizada, a gente consegue sim trabalhar em rede, né, e fazer os encaminhamentos necessários, se houver mesmo um compromisso de todos os trabalhadores. O que a gente vê que hoje está muito para as pessoas e não na instituição. Então, se eu vou fazer um atendimento, como a Carla fez de modo mais humanizado, é a profissional Carla. E muitas vezes não a instituição que pensa dessa forma. Então, eu queria fazer essa contribuição de que os nossos espaços institucionais, a gente precisa estudar mais, a gente precisa ter posicionamentos institucionais e não mais pessoais. A gente tem a coisa da culpa cristã também, que a mulher tem que ser submissa ao homem, né, porque ela não pode se separar numa situação de violência, porque ela casou, e aí o que o pessoal vai pensar dela, enfim, né, a gente ficaria horas aqui, vocês me conhecem, sabe que eu falo horrores, mas queria mesmo só parabenizar aí vocês, e foi uma noite, assim, muito agradável, de muito aprendizado. Obrigada. Obrigada, Aline, pela participação e contribuição. Eu quero aproveitar para fazer uma fala, né, em torno disso que a Aline trouxe, para pensar mesmo, assim, né, nesses encaminhamentos mesmo que a gente dá, né, assim, que é isso, tem que ser de acordo com o serviço que a gente está prestando, né, a gente presta nós somos servidores do SUAS, né, por mais que a gente esteja ali atuando numa OSC, que não é do poder público, mas nós estamos numa atuação de uma política, né, então o que preconiza essa política? E outra coisa muito importante também, que eu vou fazer de novo essa reflexão, essa coisa de desmistificar a questão da educação integral e sexualidade, porque quando a gente desmistifica isso e a gente entende
a integralidade, né, o que é de fato assim, a dimensão, né, e as temáticas todas abordadas, a gente vê tanta... Eu fiquei bem incomodada com essa fala da Ieda, quando ela disse que os serviços de convivência, geralmente lá que ela tem, né, o trabalho e a atuação, dizem que não é do serviço de assistência. Então, assim, como que não é? De fato, os direitos sexuais e saúde reprodutiva faz parte ali do guarda-chuva, né, como diz, da saúde. Mas, assim, trabalhar violações de direito, trabalhar direitos, garantia e acesso, é papel, sim, de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ou seja, de um SESF, ou seja, é papel do SUAS, né, do Sistema Único da Assistência Social. Então, assim, são profissionais que desconhecem a política, simplesmente isso, né, desconhecem essa política que eles estão atuando, porque faz parte, sim. Então, né, trabalhar tudo isso, e eu fico muito preocupada quando eu ouço essas falas, assim, de verdade, porque preocupada no sentido, assim, de o quanto ainda temos a avançar, e aí o quanto de retrocesso a gente tem sofrido nesses últimos anos. Eu fico pensando, assim, em quantos anos a gente vai levar para, né, porque, assim, quando a gente começou a engrenar, né, começamos a engrenar e adquirir, de fato, alguns direitos e acessos, e aí vem o desmonte, é um desmonte, assim, né, que a gente tem tido. E eu não poderia deixar de falar, gente, dessa questão da lei do absorvente, assim, né? Quantos de nós aqui que atuamos em serviços da assistência ou da educação, da saúde, a gente sabe que essas jovens já deixaram de participar de espaços, inclusive de ir para a escola, por falta de acesso ao absorvente. Então, assim, como que não pode ser considerado um item de necessidade básica e primária, né? Assim, como, tem que ser, sim, como o arroz e o feijão, gente, uma jovem precisa de absorvente. Não tem como resolver a situação se não tiver, né? Assim, é uma necessidade básica, sim. E aí a gente tem que respirar fundo, né? Porque a vontade que eu tenho aqui, mas eu acho que eu posso fazer isso. Acho que a gente só tem amigos, assim, é gritar fora Bolsonaro, porque não dá para ficar aguentando tantos retrocessos, assim, tá muito difícil, essa é a verdade. Fora Bolsonaro! Fora! E todos aqueles que, né, que leva compactuam, né, com esse pensamento, né? Eu acho que esse é um ponto importante da gente observar também, né? Ele é a figura pública hoje que legitima muito disso, né? Que tem o poder ali de barrar um projeto de lei tão fundamental, mas a gente não pode esquecer que junto dele ainda tem um grupo muito forte dos seus aliados e de pessoas que independente dele, vão continuar compactuando com essas ideias, né? Então, acho que é todo esse movimento que a gente precisa estar muito atento, né? Nós que estamos aqui e temos como referencial, né, os direitos humanos, a garantia de direitos, a diminuição das desigualdades sociais, econômicas, enfim. Por isso estamos aqui, né? Queria, inclusive, aproveitar, né, me lembrei aqui agora, já a Carla falando dos servidores aí, parabenizar, porque aqui no grupo, nesse momento, nós temos vários servidores, né? Hoje é o dia do servidor público, então, realmente, uma das profissões que vem sofrendo esse massacre, esse retrocesso, esse sucateamento das formas de trabalho, mas que é tão fundamental para que políticas como do SUAS, né, de outras gestões, de outras esferas, melhor dizendo, possam ser executadas, né? Acho que e por aí passa, né? Então acho que a gente também precisa entender que isso é um plano, né? Isso é um projeto, né? Enfraquecer as redes, enfraquecer o sistema público, negar direitos, né? Então isso é um projeto de governo, né? Então a gente precisa, como a Margarita falou, resistir, né? Ir para a rua, bater panela, fazer as reivindicações das esferas da incidência política, do advocacy, né, do controle social que está em todas as políticas e a gente não pode se deixar calar, né? Afinal, muito disso passa pela questão do processo educativo, né? Quando eu informo um cidadão, uma cidadã sobre a política do SUAS, eu estou garantido que ele vai saber que o direito está sendo violado, né? Quando eu
quebra esse ciclo da educação, já dizia, né, Paulo Freire, a gente não vai ter os processos emancipadores, né? Então, a gente precisa realmente seguir conjugando o verbo esperançar e acreditando no poder da educação como uma ferramenta de transformação, né? Então, quero muito de novo agradecer, Carla, a todas e todos aqui que participaram. Infelizmente, estou nesse papel chato da mediação, preciso encerrar esse webinar, mas que já deixou vários elementos aí para um próximo webinar no futuro bem próximo, porque é um tema que a gente precisa continuar pensando, e acho que é o objetivo do trabalho da Reprolatina, do projeto Jovens Mobilizadores, esse fortalecimento da rede, né, da assistência, da saúde, da educação, como a gente falou aqui, né, trazendo, quem sabe, o esporte, a cultura, para realmente a gente garantir os direitos sexuais e reprodutivos, a educação integral em sexualidade e um projeto de vida saudável para todas e todos, né, sejam adolescentes, adultos, em todas as idades aí. Uma boa noite para vocês e agradeço demais a participação de todos.